qualquer máquina, processo ou resultado, existem pessoas. E é nelas que começa a verdadeira produtividade. A Kinebot é uma plataforma de inteligência artificial que transforma a gestão de ergonomia e saúde ocupacional, unindo desempenho e bem-estar. Hoje já está presente em mais de 30 países, com a plataforma disponível em múltiplos idiomas, impactando indústrias de diversos setores. Durante muito tempo, vimos ergonomistas, engenheiros e gestores tentando fazer o impossível: cuidar das pessoas em meio a processos manuais, lentos e subjetivos. Foi a partir dessa realidade que nasceu a Kinebot, uma plataforma criada para transformar a maneira como o trabalho cuida de quem trabalha. Acreditamos que a tecnologia pode ser mais do que um instrumento de produtividade, mas uma ferramenta de cuidado e transformação. Desde o início, nossa missão foi unir saúde e tecnologia, criar soluções que simplificam o trabalho, mas que, acima de tudo, devolvem tempo e qualidade de vida para quem faz o trabalho acontecer. Nossas soluções estão reunidas em 4 grandes produtos. O KineWork automatiza as análises ergonômicas com agilidade e precisão. O KineMind identifica e gerencia riscos psicossociais, fortalecendo o bem-estar no trabalho. O Kinebot Academy transforma conhecimento técnico em aprendizagem aplicada, permitindo criar cursos personalizados e engajar trabalhadores em jornadas mais eficientes e evolutivas. E o KineFlow, que automatiza a cronoanálise, identificando movimentos que não geram valor para a operação, tornando processos mais eficientes e humanos. São resultados reais que mostram o impacto da tecnologia quando usada com propósito. Empresas que reduziram até R$ 1.400.000 em passivos trabalhistas, que diminuíram em 30% os afastamentos por DORT, que tornaram suas análises 5 vezes mais rápidas e reduziram em 90% o tempo de coleta manual de dados, além de reduzir em 38% o valor do FAP. É por meio dessas histórias que entendemos que a tecnologia pode, sim, ser um instrumento de cuidado. E tudo isso dentro dos padrões que garantem segurança e confiança, com clientes que alcançam retorno do investimento em cerca de 2 meses de uso. Quando olhamos para o caminho que percorremos, o que mais nos inspira são as pessoas por trás dos números. Cada conquista representa um ambiente mais humano, mais produtivo e mais sustentável. A Kinebot existe para provar que resultados e cuidados podem sim caminhar juntos. O futuro do trabalho será construído com inteligência e propósito, e nós queremos fazer parte dessa transformação, avaliando cada movimento. Mais de 400 mil vidas avaliadas dentro da plataforma. De fábricas a escritórios, mais de 400 mil profissionais já vivem essa transformação. Dê o próximo passo para um ambiente mais saudável, produtivo e humano. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos vocês que estão aqui com a gente. Felicidade dar as boas-vindas para vocês. Hoje nós temos o nosso evento ao vivo, aqui online, com a doutora Ana Paula, com o doutor Alisson, e eu vou apresentar para vocês, começar e depois eu vou passar a palavra aqui, porque a gente tem muito assunto, muita coisa para poder conversar. Eu me chamo Monicelli, eu sou ergonomista, consultora comercial aqui do time da Kinebot, e a gente vai seguir aqui hoje com o nosso tema, além da postura, como os fatores psicossociais impactam a dor no trabalho. E eu estou aqui com a doutora Ana Paula Teixeira, nossa convidada. Doutora, muito obrigada. A doutora é médica do trabalho, possui MBA em gestão de saúde, é especialista em psicologia corporal, é ergonomista também, pós-graduada em psiquiatria, também possui, conselheira consultiva em saúde e mestranda em tecnologias de saúde. Então, é uma mestre realmente do estudo da saúde, da psicologia humana. E o doutor Alisson também, o Alisson que está aqui com a gente, é um amigo também de longa data, também é ergonomista, possui PhD em design, é mestre também em ergonomia, fisioterapeuta do trabalho,
E, Alisson, eu passo a palavra para você, se você quiser dar boas-vindas para o pessoal. Agradeço também novamente a doutora Ana Paula por esse momento muito especial aqui com a gente. Show de bola, Moni. Muito obrigado pela apresentação. Quero agradecer a todos que estão já na sala, espero que já estão participando com a gente desse webinar. Todos sabem, todo mês a gente faz um webinar com temas sempre muito relevantes, muito preocupado em atualizar tanto os nossos clientes quanto a comunidade em geral sobre os principais aspectos da ergonomia dentro da nossa missão de sempre estar democratizando o acesso ao conhecimento, né, sempre levando ao máximo. E nós temos uma grande parceira nisso, que é a doutora Ana Paula, e também eu conheço um pouco mais de 6 meses, acho que não vamos abrir essas datas aqui, né, doutora Ana, para todo mundo, e justamente onde a gente já trabalhou como consultor, já trabalhou juntos, ela já foi minha cliente em uma situação, agora também é nossa cliente aqui na Kinebot, a trabalhando, utilizando na empresa que ela trabalha, a equipe dela trabalha com a Kinebot, e aqui principalmente trazer, ela tem um feito muito legal. Eu fiz questão de, quando a gente abrisse para esse ano esse tema, fosse a doutora Ana, que ela escreveu um livro, que ela vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, já dando um spoiler aí, que é provocando muito essa questão que a gente até trouxe aqui no título do webinar, que é além da postura, é um cuidado de ergonomia que a gente precisa ir além. E assim, não é para atender norma, né? É para sim ir para frente mesmo e fazer acontecer. Né? Então, Torana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui participando com a gente. E agora eu passo a palavra para ti. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Alisson, em nome também da Kinebot, por mais essa oportunidade de estar falando sobre um assunto que palpita meu coração, né? E quero também agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo e também interessados. Como o Alisson disse, a gente já se conhece já há algum tempo, quando eu morava em Curitiba, inclusive fiz a minha formação na Universidade Federal do Paraná, isso já era por volta de 2005, e a gente fez bastantes trocas na época onde eu trabalhei nessa cidade. Até quando eu voltei aqui para Salvador, para Bahia, a minha cidade, né, natal. Já fui apresentada, quero agradecer, né, as hosters aí pela minha apresentação, e porque, né, esse assunto me toca. Em 2017, aproximadamente, eu no auge, né, a gente sempre tem picos, né, na nossa carreira. E no auge de um desses picos, eu passei por uma situação muito difícil, muito delicada no ambiente de trabalho, já tendo já acumulado, né, prêmios, assim, super realizada, que me abalou, né, psicologicamente, psiquiatricamente também. Foi uma fase muito difícil, foram 2 anos para poder eu dizer: "Eu estou bem", e foram quase 7 anos para poder eu falar sobre isso, como eu estou falando aqui para vocês. E ao longo de todos esses anos, além do próprio processo, né, de autoconhecimento, eu já comecei com terapia, estudando psicoterapia em Curitiba, no Centro Haitiano, minha mãe professora e também trabalhando com terapias, familiares. Sou filha de empresário, então meu pai foi o meu primeiro chefe, eu tinha uns 9 anos de idade, e com toda essa bagagem, eu levei esse tempo para poder falar sobre isso, e a partir dessa experiência, eu direcionei os meus esforços e o meu olhar das organizações para as questões de saúde mental no trabalho. Então, essas questões que hoje que a gente chama de dos psicossociais, a gente nem falava desse nome, mas o que é que acontece? Na forma de produzir e conviver, como o professor Christopher Dejour nos ensina, que são fatores, às vezes detratores, mas também podem ser fatores promotores. E como é que a gente ajuda as pessoas e tem inclusive uma escuta mais sensível? Porque é muito comum, vem aquela pessoa e fulano, esse crânio está com muita reclamação, é mimimi. Não é. Quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre ergonomia e sobre todos os outros riscos, né? Físico, químico, biológico, de acidentes, o psicossocial ele apenas entra, né, dentro aí da ergonomia como mais um risco. A gente está falando da nossa vida.
porque nós somos trabalhadores, né? E nós estamos expostos potencialmente a esses estressores e também, enquanto profissionais técnicos, temos aí o conhecimento e muitas vezes a experiência para influenciar na mudança. Ao longo dessa trajetória, eu só estou compartilhando aqui algumas das poucas referências dentro da minha formação, né, nesta área, e aí a gente nos últimos anos, né, com a eminência aí do psicossocial, a gente tem destacado vários outros nomes, e há 3 anos atrás eu comecei a escrever esse livro, não se imaginava nem sair uma norma, que também foi uma forma de eu elaborar, né, eu já tinha elaborado emocionalmente essa situação, e eu falei assim, poxa, são quase mais de 30, 40 mil pessoas ao longo de quase esses 30 anos, né, que passaram, né, por mim, e sensibilizada, comecei a escrever, foram 2 anos de escrita, como o Alisson trouxe esse livro, né, é o 4º livro, né, dentro da série, e de fato para mim é muito importante, é um marco. Então, de forma rápida, eu não conseguiria aqui colocar outros, né, são muitas as pessoas e cada vez mais a gente tem visto outros líderes, que trabalham dentro desse tema, e isso é muito importante. Desde que a coordenação mudou, comecei a ter várias crises. Só quem estava muito próximo percebia. Quando diziam Luan está vindo, eu começava a tossir de nervosa. Era o medo dos prazos, das cobranças, e isso foi se agravando. Passei a ficar responsável por toda a obra. Comprava material, controlava ar-condicionado, fazia pagamentos, lançamentos no sistema. Tudo era comigo. Tem que pagar fornecedor. Não pode faltar material. Eu acordava às 3 da manhã. Ficava preocupado com o que havia esquecido. Meu Deus, esqueci o IPTU. Esqueci de pagar o condomínio. E por aí vai. Só eu e Rafael tocávamos tudo. Começaram exigências demais para mim, e eu não estava bem emocionalmente. Eu não concordava com muita coisa, mas obedecia. Eu estava quebrada. Só de saber que teria reunião, eu já começava a suar. Minhas mãos ficavam geladas. Comecei a passar parte das atividades para a colega nova, mas ela tem anos de aprendizado, e às vezes as coisas não entram. Então eu ainda tinha que fazer tudo. Tinha que pesar material, limpar, organizar, tudo. Na terça-feira voltei ao trabalho. Quando vi o chefe, comecei a suar de novo. Eu estou tentando lutar contra tudo isso, mas é muito difícil. Eu sou uma pessoa humilde, vindo do interior. Acordava às 5 da manhã para ir para a escola. Ajudava na feira, vendia os produtos da roça. Sempre fui batalhadora. Mas desde janeiro venho sendo perseguida. Me chamam de boazinha, mas me exigem demais. Tentei pedir uma recepcionista. Contratar uma jovem aprendiz, porque eu fazia tudo sozinha, mas nada aconteceu. Na terça-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava entregar algo até domingo. Estava copiando várias pessoas em e-mails, expondo. A verdade é que ele quer me desestabilizar. Hoje continuo vindo trabalhar. Eu fico nervosa, mas sigo. Se eu puder trabalhar sem contato com ele, com certeza minha saúde vai melhorar. Eu sou uma pessoa do bem. Estou sofrendo muito. Às vezes tenho que rir, mesmo machucada por dentro. Eu só queria apoio. Estou cansada, sabe? Só queria um pouco de paz. Eu trouxe aqui, né, a inteligência artificial me ajudou a trazer essa personagem, porque isso é o dia a dia dos consultórios médicos, e também, com certeza, com vocês, né, que trabalham com ergonomia, com os profissionais de saúde, segurança no trabalho, com o time de enfermagem. Ao mesmo tempo que a gente ouve pessoas felizes, realizadas, sejam porque foram promovidas, sejam porque tiveram um projeto, esse projeto as fez crescer, desenvolver, aprender, conheceu, né, novos caminhos, viajou. Quando a gente está conectado com os nossos sonhos são realizados, isso nos potencializa. Mas também a gente tem esse dia a dia que não é dessa forma, que as pessoas estão passando por situações muito delicadas. E aí, nós, enquanto profissionais, né, da área de saúde, segurança, ergonomia e medicina, precisamos ter o autocontrole para já não sair julgando. É respirar e escutar. Por isso que no slide anterior, quando eu trouxe algumas referências e outras que nos apoia, o processo de estudo, né, do embasamento científico, ele é muito importante. Na dúvida, a gente sabe para quem ligar, né? Então, eu falo assim, Alisson,
estou aqui, estou fazendo esse levantamento aqui, né, na companhia, tem esse dado. Como é que você faz? Qual a experiência que você tem? Eu estou com uma situação que eu não estou conseguindo ter clareza. Então, nós precisamos desses mestres, né? Nós somos mestres uns dos outros. E quando a gente ouve um trabalhador ou alguns trabalhadores falando de queixas desta forma, como é que a gente deve, de fato, proceder, né? Qual é esse treinamento que a gente precisa ter do ponto de vista cognitivo e emocional? Então, quando um trabalhador diz que tem pânico do chefe ou, né, de um colega, que está no limite, que pede ajuda e não é ouvido, a gente está diante de uma situação individual. Ah, é o problema dele, é porque ele tem, né, tem A, B, C, eu já sei, doutora, ou eu já sei, colega, que ele já teve isso antes, eh, enfim, eu vou sempre buscar, já vou reagir a essa queixa, buscando responsabilizar a pessoa sobre tudo o que está acontecendo. E aí eu vou também fazer um pedido para vocês, na história de vocês, né? Você viveu alguma situação desconfortável e certamente todos viveram, podem estar vivendo ou vão vivenciar. Porque o trabalho é esse enfrentamento com o real, e quando a gente enfrenta o real do trabalho de forma afetiva, afetiva no sentido não é de gostar ou não gostar, mas nós mobilizamos as nossas emoções, isso não é agradável necessariamente. E isso, né, é esse enfrentamento do real que nos faz de alguma forma sofrer. Isso não é uma teoria minha, é psicodinâmica do trabalho. Às vezes, como mecanismo de defesa, eu digo: "Isso não é problema meu, isso é problema dele. É porque ele é fraco, é porque ele é imaturo, é porque ele é inseguro, é porque ele não está preparado". Eu vou começar até para poder eu não me envolver com essa história. Mas no momento em que nós somos convidados a reconhecer os estressores, o risco físico, químico, biológico e ergonômico, sendo responsáveis por olhar como o trabalho é produzido e como as pessoas convivem, eu não posso imediatamente já dizer isso é problema do outro e quem sabe esperar uma próxima queixa. Da mesma forma, quando um profissional chega, né, e diz: "Olha, eu estou com o quadro A, o X, Z", eu também não posso já sair: "Olha, isso aqui é do trabalho". Eu vou lá, faço vejo o meu levantamento, né, vejo o PGR, vejo o PCMSO, vejo os inventários, olha, ali tem um risco. Então, o quadro apresentado, o diagnóstico apresentado é do trabalho. Eu não posso fazer esse nexo de uma forma automática. Então são aquela, né, o fiel da balança, eu não posso nem dizer: "Isso não é problema meu, é problema dele, porque ele é fraco, porque ela é problemática", e também não posso dizer automaticamente: "Não, realmente, olha, naquele setor, naquela empresa, ave Maria, meu Deus do céu, aquilo ali é", né, e aí a gente já fazer o julgamento, sem uma análise técnica, tá, em relação a esse ponto. Quando a gente fala sobre saúde mental e transtorno mental, não é porque eu tenho um diagnóstico, seja um transtorno, né, de ansiedade, de depressão, de TDAH, de enfim, o que vocês imaginarem, que eu não tenha saúde mental. Então, eu preciso ter a minha capacidade de tomada de decisão, de lógica, de fazer as escolhas, de me relacionar afetivamente, mesmo tendo um diagnóstico, de preferência correto e em tratamento. Eu tenho saúde mental. E o outro ponto é que, dentro desse arcabouço, a habilidade de ter a saúde mental, e quando eu penso no transtorno, eu preciso pensar em todos os seus determinantes. O que é que influencia para o indivíduo ter mais ou menos saúde mental, ou como é que ele conduz, né, os fatores que promovem um transtorno mental ou não. Diferente, por exemplo, da tuberculose, né, que eu sei que existe um bacilo de Koch que causa a tuberculose. Ou se eu estou exposta a sílica sem nenhuma proteção, o risco, né, praticamente eu vou ter silicose. Ou se eu fico manejando, né, carga de uma forma inadequada, 60 quilos de uma forma ininterrupta, né, fazendo flexão aí de troco sem nada, eu vou ter um problema,
óbvio de coluna. Então, eu tenho essa relação direta. Quando a gente fala de transtornos mentais, não. Olhem aí, pelo menos 4 pilares que influenciam a manifestação desses transtornos, dessas doenças crônicas, né? O transtorno mental é uma doença crônica não transmissível, assim como a hipertensão, assim como o diabetes. Então, tem os fatores nossos biológicos, né? O fator genético, os fatores sociais, como é que eu fui criada, os meus vizinhos. A gente hoje vive, né? Hoje não, a gente já vive há alguns anos em um país extremamente violento, onde a gente não se sente seguro ou segura para sair, às vezes, muito cedo, ou sair da noite, de ficar parada no ponto de ônibus. A gente vive com medo. E eu vou dizer que este fator psicossocial não influencia? É claro que influencia. Uma coisa é eu estar trabalhando em casa, outra coisa é eu estar a meia hora do meu trabalho, outra coisa é eu me deslocar 2 horas e meia, em ônibus superlotados. Eu vou dizer que isso não é um fator estressor? E que pode ter um impacto também dentro do ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nas minhas amizades? Eu preciso atentar para isso. O outro são os hábitos de vida, sedentarismo versus atividade física. Atividade física hoje é um fator extremamente relevante para o motor de saúde e fazer o que se gosta, hidratar-se, uma alimentação adequada, não fumar, espiritualidade, eu não estou falando aqui de religiosidade, a espiritualidade, ela é um fator promotor de saúde mental. E o nosso objeto de atenção, esse ambiente de trabalho, desde uma iluminação inadequada a um ruído que, mesmo que ele não tenha um efeito auditivo, mas a depender dos decibéis, ele pode ter um efeito extra auditivo. Não sei se vocês lembram, mas eu me lembro que existia antigamente, não sei se você lembra, Alisson, de uma impressora, que acho que era matricial, e aquilo ficava aquele, né, um ruído, um barulhão. Pode ser que depois de muito tempo a gente se acostuma, a gente quase não ouve, mas o nosso corpo, ele percebe, né, ele sente isso. Então são os estressores. Trabalho em turno, trabalho noturno, movimentação, rotatividade, a questão da jornada, a competitividade extrema. Então a gente tem fatores estressores potencialmente desencadeadores ou agravadores de um transtorno mental, e aí é uma classificação de Schilling, né? Então, transtorno mental relacionado ao trabalho, ele entra, então tem fatores estressores do ambiente de trabalho que podem desencadear ou agravar, considerando esse cenário. Então, eu trouxe esse slide, né, do Dr. Pablo, né, com quem eu fiz alguns cursos, Pablo Bernardes, né, ele é médico do trabalho e psiquiatra, para que, frente a alguém, né, frente a você que está passando por essa situação, para algum familiar, a gente até pode dizer assim, né, do trabalho, então, fator psicossocial que tem risco, mas a gente precisa ter esse olhar sistêmico, né? Nós somos um ser integral. Dentro dessa perspectiva, é claro que numa situação como essa, nós podemos estar à frente a um estressor do ambiente de trabalho tão importante que contribui para os sintomas desse personagem. Nós não podemos negligenciar isso. É uma irresponsabilidade. Mesmo que eu tenhamos a nossa visão de que, poxa, mas não é possível que isso aconteça. Mas será que não é possível? É esta dúvida que a gente precisa, precisa ser o nosso norte, né? Meio que Sherlock Holmes. No processo de mapeamento, de reconhecimento dos estressores psicossociais, vocês sabem que a gente pode fazer revisão, né? Análise documental, ver jornadas de trabalho, né? Lá conversar com o time de RH, ver banco de horas, observar o ambiente de trabalho. Ontem eu estava conversando sobre isso, eu trabalhei em um grande hospital e na UTI, quando a taxa de ocupação da UTI, ou seja, a UTI, né, cheia de pacientes, o absenteísmo crescia. E a gente fez um comparativo com a UTI de um grande hospital em São Paulo, lá era o contrário. A taxa de ocupação altíssima e o absenteísmo baixo.
E essa relação se invertia. Eu passei 2 dias inteiros dentro da UTI, apenas observando as pessoas trabalhando, e uma das coisas que eu me lembro até hoje era do problema do sistema, né, o prontuário eletrônico, os travamentos, mas era um problema terrível. E essa questão de a gente estar observando a forma como o trabalhador faz, né, isso é a arte também da ergonomia, de observar, e com o Kinebolt isso, né, é fantástico que a gente aí já tem, né, um robô que faz essas análises, diminuindo né, reduzindo, eliminando o nosso viés de observação que todos nós temos, né, nosso viés, também é uma estratégia. A outra é, claro, escutar as pessoas, assim como eu trouxe esse personagem que vem e fala de forma consistente, que tem uma história, né, eu trouxe só um recorte, mas existem aí alguns encontros e a respeito desse sintoma. Então, a escuta, ela precisa ser uma escuta atenta, para que a gente ouça de fato e possa, para aqueles mais hábeis, identificar estressores psicossociais através da escuta. Por fim, nós temos os questionários, os famosos questionários, os validados, que traduzem, né, então eles podem ser utilizados de forma complementar a essas outras estratégias, em algumas situações de forma isolada, mas ele traduz uma percepção subjetiva. E o que isso significa? Que qualquer método, principalmente relacionado ao questionário, ele é o resultado dele é próximo da realidade, do fato. Ele é sempre próximo. Nós não estamos com o microscópio olhando a lâmina e vendo lá o bacilo, né, de Koch, que eu falei, por exemplo, da tuberculose. Qualquer questionário, ele tem a sua validade, ele é excelente, são excelentes, mas ele é sempre próximo, muito próximo da realidade. E isso é importante, talvez eu esteja até adiantando, porque nós precisamos pegar uma amostra grande de preferência, mesmo que a gente comece com 30%, né, empresas que não têm cultura de fazer esse tipo de avaliação e vai crescendo com o tempo, na medida em que o nosso trabalho, né, vai gerando proposta de ação e a empresa implementa. Mas quanto maior esse N, melhor, mais fidedigno vai ser, mas sempre lembrando disso. Por outro lado, nós não podemos dizer, olha, não vou escutar, né, ou não vou aplicar uma ferramenta em José, em Paulo, em Maria, porque, doutora, eles são problemáticos, eles são detratores. A gente precisa pegar uma amostra. A escuta é do grupo. E não vou me dedicar aqui, mas a gente saiu agora recentemente, né, o manual da ANR, os estressores psicossociais, eles são muitos, são vários, e cada empresa possui maior ou menor, não existe ausência de estressor psicossocial. Agora, esse estressor está sendo promotor de saúde? Então, uma carga, né, uma sobrecarga, uma carga de trabalho, o quanto ela está pendendo para um lado negativo, mas ela pode e deve, e aí é o nosso trabalho, fazer com que essa carga seja um fator protetor, dentro do equilíbrio, né, entre a demanda de atividade e o controle e a autonomia ou a recompensa. Quando eu começo a falar dessas questões, eu já estou falando das ferramentas que possam, né, que vão fazer mais ou menos essa avaliação. Um outro ponto muito importante é, por exemplo, eu tenho aqui o contexto da organização do trabalho, comunicação inadequada. A comunicação inadequada no setor de armazenamento tem um motivo. E se eu identificar que existe uma comunicação inadequada na área de jardinagem, os motivos são diferentes. E é esse o olhar que nós profissionais precisamos ter, esse olhar apurado, essa escuta, eu costumo falar, Alisson, e vocês que estão nos ouvindo, uma escuta afetiva e efetiva. Efetiva do ponto de vista de ficar atento, e segundo, de estar aberto. A gente não tem que fazer, né, um pré-julgamento, porque o nosso plano de ação, ele precisa considerar a forma como
aquele estressor está dentro daquele cenário, daquela dinâmica. Senão, eu vou ficar prescrevendo, como eu já vejo, já vi, né, alguns PGRs, DDS, 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 vários grupos homogêneos com o mesmo risco. Para mim, isso é um risco trabalhista muito grande, além do fato de que a gente não está contribuindo para a melhoria, para as transformações, né, do ambiente de trabalho. Aqui trouxe aqui várias outras teorias relacionadas aos fatores psicossociais, né? Então, sempre lembrando que a gente vai estar sempre sob a influência dos estressores, lembrando que estresse por si só, ele não é problema. O que é problema é quando a nossa, né, curva de Gauss, né, lá em cima, né, no ápice da curva, a gente está ali no nosso estado de flow, quando a gente estamos sobrecarregados, né? Tem um estresse maior por muito tempo, sem mecanismos de controle, então a gente adoece. Já imaginou se você vai para uma entrevista de emprego e você não se preocupa? Não se preocupa com sua postura, não se preocupa com como você vai abordar, não se preocupa com a sua indumentária, como é que você vai falar com as pessoas? Se você vai fazer vestibular, se você vai fazer um concurso público, e você não se estressa, né? Se você não se mobiliza para estudar, poxa, aquilo ali eu preciso, né, anotar, não posso esquecer, o estresse nos coloca para frente. É preciso a gente ter metas que nos desafiem, isso é importante. Mas quando isso é mais, de forma crônica, isso adoece. Então a gente tem os estressores no trabalho, existem contextuais, eu posso estar com um desafio enorme, mas quando eu vivi esse desafio no passado, foi muito ruim, foi traumático, e eu não elaborei isso. Mas eu também posso ter vivido um desafio ainda muito maior, e com a equipe a gente superou. Olha, eu tenho 2 referências do meu passado que vão influenciar a forma como este estressor que a gente está avaliando vai desenvolver, né, ao longo do tempo. Quando essa balança está desequilibrada, começo a ter os primeiros sintomas, né, sejam eles a mudança de comportamento, seja alterações, né, da minha forma de memória começa a falhar, desatenção, a parte cognitiva, ou é dor de cabeça, é gripe com frequência, açúcar, né, o exame, né, laboratorial começa a alterar, ou seja, eu estou exposta a fatores estressores crônicos sem nenhuma capacidade, sem conseguir dar conta disso. Então, a minha emoção, o meu comportamento ou o meu físico ou começarão a dar sinais. E são essas queixas, né, que chegam até nós. A gente precisa ficar atento. Pode ser que seja uma situação, a gente está agora no mês da mulher, de violência dentro de casa, na vida familiar, né, numa relação aí disfuncional. Meu Deus, isso é horrível. E pode se manifestar, às vezes a pessoa não diz, a mulher não fala, e pode se manifestar dessa forma. Até que acontece, de fato, o adoecimento. Tem outro estressor, tem outra teoria, me perdoe, que é justamente, eu tenho os fatores ambientais que a gente, né, falou anteriormente, tem os fatores intrínsecos nossos, né, e, poxa, eu tenho muito desafio, né, meu Deus, assim, a Alisson aqui é barril, como fala aqui na Bahia, né, a pressão é violenta, mas eu sou recompensado de alguma forma, ou é do ponto de vista de remuneração, ou de carreira, ou de viagem, ou de folga, eu topo estar, né, nesse projeto, porque eu sei que eu vou ser recompensado. Quando eu tenho, porém, só entrega, e nem um muito obrigada, essa balança está desequilibrada. E para as pessoas que possuem um altíssimo nível de comprometimento, isso é um fator individual, né, de super dedicação, que a gente precisa conversar. Por quê? Vai ser um fator a mais estressor. Sabe aquelas pessoas que são extremamente exigentes, rígidas, com baixa flexibilidade, né, cognitiva, de querer controlar tudo e todos a todo momento? Está muitas vezes aprisionada dentro dela mesma. Isso não significa que eu estou responsabilizando o indivíduo. Eu tenho uma obrigação como profissional
de entender o aspecto individual, mas também entender a organização do trabalho. Portanto, o doutor Pablo, né, nos traz que quando eu tenho um transtorno mental relacionado ao trabalho, um sofrimento relacionado ao trabalho, eu tenho justamente essa, não está havendo match entre o meu funcionamento, a minha forma de ser e existir no mundo, a minha forma de produzir e conviver, e a forma como aquele trabalho está organizado, ele funciona. Então, aqui só são mais algumas, né? Trabalho, salário, ritmo, reconhecimento, monotonia, repetitividade, é uma enormidade. E aqui vai o convite para vocês. No trabalho de vocês, o que vocês fazem, quais são os estressores aos quais você está submetido? E esses estressores, eles estão na balança, né, pendendo para ser detrator, ou ele está sendo um fator estressor, promotor? E é muito importante que comece com vocês. Porque se vocês não reconhecerem em vocês, como é que, por mais que a gente tenha ferramentas maravilhosas, a gente vai ter a sensibilidade, a capacidade para reconhecer no outro? Trago aqui já, né, indo para o final, uma fala, né, de Leandro Carnal: fazer pesquisas, estar atento e entender né, que toda crítica, mesmo quando a gente julga injusta e não verdadeira, revela algo sobre o ambiente. Às vezes a gente só quer ouvir coisas boas, coisas legais do ambiente de trabalho, mas às vezes a gente ouve muita coisa e a gente não tem nada a ver. Mas não se feche nesse não tem nada a ver. Fique atento, ouça. Existe algo que talvez você não esteja com, né, com ou esse olhar todo, né, da receita do bolo para fazer um diagnóstico. E às vezes a gente não vai conseguir fazer naquele dia. Às vezes vai ser um processo igual casca de cebola, né? A gente vai fazendo essa avaliação até conseguir construir um raciocínio clínico. Não existe fim, quando ele fala, né? Não vai acabar de ter assédio nem assediadores, porque ele coloca, né, o mal está em nós. Está em nós, em cada um de vocês, a luz e também a sombra, né? As coisas positivas e as coisas não tão positivas. E nós precisamos ter a saúde mental para reconhecer a inveja, reconhecer o medo, reconhecer o egoísmo, reconhecer todos esses adjetivos que atrapalham e jogar a luz neles. Opa, olha a inveja ali, a admiração. Como é que eu posso me inspirar? Porque ambientes que possuem um alto risco psicossocial, por exemplo, é quando eu tenho uma competição extrema, que eu não posso contar com os meus colegas de trabalho, mesmo a gente trabalhando às vezes do mesmo lado. A colaboração e a competição precisam andar juntos, mas isso demanda autoconhecimento. Então, frente a tudo isso, né, será que a gente está preparado? Será que vai chegar um momento onde a gente vai olhar e dizer assim: "Não, agora eu estou competente", né? O conhecimento, ele vai se transformando na medida em que a gente tem uma referência teórica, a gente conta com os professores, com as pessoas mais experientes, e a gente vai experimentando, vai testando na prática. Não é um teste cego, de uma forma irresponsável, mas a gente está sempre em processo de preparação e fazendo a nossa tarefa cada vez melhor. Existe aí uma linha teórica que eu concordo, né? Eu entendo que o governo, né, a comissão tripartite precisa trazer um método que seja replicável, que seja escalável, né? A gente tem empresas pequenas, empresas grandes, e ok, vamos colocar aí, fazer probabilidade, né, e severidade, colocar na matriz. Mas psicossocial, que é produzir e conviver na essência, é muito complicado a gente fazer esse mesmo paralelo, como a gente faz com nível de ruído, com iluminamento, com vibração. Não dá. A gente vai estar sempre buscando o próximo, vai sim fazer esses encaixes, né, vai buscar tabelas e referências que possam ser utilizados, mas o psicossocial é no dia a dia. Se você faz um treinamento, você aplicar uma ferramenta, você observar, você vai identificar os estressores psicossociais. Se você está apenas observando no dia a dia, e você pode fazer pequenas intervenções, mesmo que a gente tenha que fazer aquele momento,
colocar, né, no inventário, na AEP, na AET, se for o caso, ir para o PGR e rodar o PDCA. Mas a gente está falando de algo que é dinâmico, que é vivo. Pronto. Em relação à pesquisa, quero trazer aqui os fundamentos, né, da bioética. Consentimento, as pessoas precisam saber, né, que vão responder à pesquisa, sigilo, no ambiente, né, adequado, sempre é de uma forma, ele é convidado e, de fato, direcionar, né, a fala do trabalhador, corrigir, quanto mais quanto mais nós formos observadores dentro desse processo, melhor. Mas sigilo, ele é fundamental. E, pessoal, assim, ó, instrumento validado. A gente tem visto aí um arsenal, né, de, não, eu peguei o questionário X e adaptei. Ou fazer 134 perguntas. Isso não existe. Está tirando para todo lado. Sabe fazer o pouquinho, o simples, bem feito? Começando assim, você vai, a gente, né, a gente chega longe. Então, estou aí, né, nessa jornada já ao longo desses anos, tenho publico e falo sobre esse tema, porque eu vivi isso, não só como paciente, né, como trabalhadora, mas também como médica, ouvindo, como perita judicial durante 10 anos, como empresária, como filha de empresária, então são vários pilares, e aí eu me preocupo com o trabalhador, me preocupo com o empresário, me preocupo com a sociedade, me preocupo com os colegas. A gente precisa se preocupar com todo esse sistema e ser muito ético, muito técnico, para nós não sermos injustos. Né? Tudo isso, né, uma parte disso, de algumas histórias parecidas com essa e os seus desdobramentos e alguns caminhos estão justamente nesse livro, Quando o Trabalho Dói, do Adoecimento Silencioso à Cultura de Bem-Estar. Ele está disponível na Amazon. Estou muito feliz com a repercussão dele, porque ele não é um livro eminentemente técnico, acadêmico, mas ele é um livro que também traz conceitos teóricos importantes, mas ele traz histórias. E profissionais da área de RH, muitas vezes aquele nosso cliente que está resistente, que acha que isso é bobagem. Então, é uma forma de tocar e de mostrar que é uma responsabilidade ética, né? É um compromisso com o sucesso e com a produtividade das pessoas e das organizações. Não é um livro que tem como viés se tornar vítima, né, ou potencializar o vitimismo. Não, 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 não. A gente está falando de sucesso. Eu estou falando de pessoas que precisam utilizar a sua dor para serem reconhecidas e prosperarem. Porque isso passa. Assim como passou comigo, assim como talvez tenha passado com alguns de vocês ou com alguém que vocês conhecem, porque a gente não pode ficar paralisado na dor. Mas com apoio, com as melhorias nos ambientes que a gente faz com a ergonomia, a gente, inclusive, pode prevenir adoecimentos e aquelas pessoas que adoeceram, elas podem redescobrir potencialidades com o nosso apoio. Fica aqui, então, um convite para frente àquela situação que eu lhes apresentei. Como é que você conduziria esse caso? Se o médico do trabalho chegasse para você, olha, eu estou com uma situação que precisa de uma avaliação, como é que você faria? Ou como é que você tem feito? Então, eu quero agradecer, vou passar agora a palavra para o Alisson. Obrigada. Doutora Ana, que alegria, né? Que tranquilidade, que serenidade que você vai trazendo esse conteúdo. É um conteúdo tão importante, é um conteúdo que participa muito da nossa vida. Eu me recordei de algumas lutas também que já vivi e vendo isso assim, tanto como você falou, somos seres humanos, né? Eu tenho visto muito isso, eu acho que essa é uma visão que todos nós temos que ter o tempo todo. Quando a gente está atendendo uma empresa, como consultor, como fornecedor, eu estou atendendo pessoas. Não é porque a pessoa está no cargo A ou um cargo B que ela não é pessoa, né? Então,
é sempre uma relação entre pessoas e lembrar isso, né? Nós precisamos usar esse conceito aqui do humanizar o trabalho, participa desse aspecto que é uma pessoa lidando com outra pessoa. Eu gosto muito também da imagem que você trouxe da cebola. Não dá para resolver o problema numa pancada só, porque às vezes você gera mais problemas. Mas é possível e é adequado que a gente vá descascando essa cebola, vá melhorando, mas nunca parando de melhorar. Que legal. Deixa eu te trazer um pouquinho, enquanto você estava falando, né, a gente participou, colocou aqui para o pessoal participar de 2 enquetes. Então, ó, gente, coloquem perguntas no chat que a gente já vai debater aqui, né? A primeira pergunta, doutor, para a gente ter uma ideia de como que está, então, a realidade das empresas, né? Que foi a pergunta foi assim: qual é o maior desafio na abordagem dos fatores psicossociais? 50% da nossa audiência disse que a resistência organizacional. 40% falta de metodologia clara. Eu acho que você tocou nisso, porque o pessoal sai usando o Google Forms aí com qualquer pergunta no meio do caminho, achando que está fazendo alguma coisa, sem nenhum cuidado com anonimato, sem nenhum cuidado com preservação da imagem. E 10% disseram que é falta de dados objetivos. Quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre esse desafio da abordagem? Quer comentar alguma coisa disso aqui? Então, eu quero agradecer a pergunta e vou aqui falar, dar alguns spoilers bem interessantes. Quando a gente pensa nas 100 maiores empresas, estou falando do Reino Unido, que reúne mais de 10 trilhões de dólares em ativos, apenas 17% dos seus presidentes, seus CEOs, eles efetivamente estão engajados com a pauta. Então, e quando eu faço essa pesquisa aqui no Brasil, com os RHs, a gente precisa falar para a liderança. Este é o nosso grande desafio. Do ponto de vista de metodologia, eu falei das 4, né, das 4 possibilidades, e a gente tem ferramentas para isso. A gente tem dados. O que nós precisamos fazer é coletar o dado bem feito, fazer uma boa apresentação e dizer, não é por causa da legislação, nós temos essa responsabilidade. Olha aqui o dado, olha o quanto você vai ganhar, né, do ponto de vista, inclusive, financeiro, né? Então, capacitação de liderança, eu tenho um ROI de 14/1, se eu capacito a liderança. É absurdo, isso é um dado em inglês. Uhum. Então, a gente ganha, né, esses líderes fazendo um bom trabalho. Sim. E a gente tem ferramentas para isso. Que legal isso que você trouxe, né? O ROI do investimento em saúde, em ergonomia, às vezes tem um ROI que é clássico, todo mundo fala que é 2/1, 3/1, o pessoal de segurança do trabalho também usa esse, mas a gente tem ROIs muito mais elevados. Aqui na Kinebot, a gente tem experimentado com os nossos clientes ROI de 7 meses de investimento. Então, você tem um retorno de investimento em 6, 7 meses. Isso é melhor que qualquer investimento financeiro, né? Então, é isso, é investir na gente mesmo, investir na própria equipe, sempre funciona. Doutora, tem mais uma enquete que foi feita, que foi assim: qual é a frequência que você inclui os fatores psicossociais nas suas análises ergonômicas? Olha que interessante, da nossa audiência, 45% diz que sempre, 22% frequente, nunca, 22% e 11% ocasional. Eu me preocupei com esse número, né? Afinal de contas, uma análise ergonômica que não olha para essas pessoas no fator psicossocial, que não participa, seja na etapa avaliação ergonômica preliminar, seja na etapa análise ergonômica, não está olhando, não está fazendo talvez o básico, que é conversar com o trabalhador, concorda comigo? Não está ouvindo. Né? Perfeito. A escuta e a observação. No momento que você está observando aquele posto, aquela atividade, a forma que o trabalhador está fazendo a atividade, é necessário ter esse olhar clínico. E assim, se eu não estou fazendo porque eu não me sinto seguro, e isso é factível, todos nós começamos um dia, poxa, pede ajuda. Conversa com o colega, se desafie. Você não precisa estar pronto sozinho e também você não precisa, só no olho nu, fazer isso. Hoje existem ferramentas, né? E aqui a gente está no webinar justamente com o Alisson, que tem uma ferramenta
que reduz, assim, absurdamente os nossos erros, as nossas falhas na análise, porque todos nós vamos errar em momentos diferentes, só que a gente precisa aprender. Então, parabéns a quem está fazendo. Como eu falei para vocês, eu dei um treinamento recentemente, reconheci estressores psicossociais, tá, mas do ponto de vista normativo, já que a gente precisa seguir uma legislação, fez a EP, identificou, foi para o PGR, roda o PDCA e eu reavalio. Maravilha, maravilha. Eu concordo total com isso, tanto que quando a gente desenvolveu o método aqui no Kinebot, a gente teve uma preocupação muito grande com isso, doutora Ana, que era, a gente seguiu até uma normativa internacional, que é a 20646, não a 17, a gente costuma dizer só 17 é o básico, e eu gosto muito de falar isso, não faz pela norma, faz porque é bom, porque dá resultado, é possível a gente ter essa mensuração. E aí, para isso, a gente leva o nosso cliente, né, sempre para alguma coisa a mais, como se vivencia ali, que é fazer uma EP completa, que olhe os aspectos organizacionais. Afinal de contas, aspectos organizacionais e aspectos psicossociais da atividade são aonde a gente consegue medir onde começa. E aí vem isso mesmo, os questionários, o método que mesmo que a gente usa para essa coleta, junto aos trabalhadores, essa escuta mais ativa da população, juntam-se os dados, né? Não são dados que concorrem, são dados que se juntam para isso ficar bem claro para todos. Né? Isso é o que você trouxe, eu concordo total. Deixa eu te trazer, trouxeram mais uma enquete aqui, ó. Na percepção dos fatores, na sua percepção, foi a enquete que foi feita para a nossa audiência aqui. Ficou pequeno para mim aqui, isso aí. Opa. Na sua percepção, os fatores psicossociais são adequadamente mensurados nas empresas? Olha a resposta do pessoal, doutora. 43% diz que parcialmente. 43% não são. 14% superficial. E ninguém disse que é feito de forma estruturada. Ou seja, mesmo as empresas que já estão com o sistema, já estão fazendo, não tem ideia quem está participando aqui com a gente do nosso webinar, mas ainda não há a percepção das pessoas que estão participando disso, de que a coisa está acontecendo de forma estruturada. Tem esse fator também, né, doutora? Se puder comentar um pouquinho, porque às vezes a empresa faz alguma coisa, mas não é percebido. A gente já viveu isso, né, em algumas situações em que a empresa tem situações, existe cuidados, mas ninguém percebe, né, por conta, às vezes, até de fatores culturais, como você trouxe lá no começo da tua fala. Né? Isso, o que a gente faz, a gente, mesmo que seja simples, mas que a gente vê o progresso, nós precisamos publicizar. A gente precisa dar nome e mostrar para aquelas pessoas que, inclusive, vão potencializar esse trabalho. Então, eu concordo com a audiência, onde a gente tem esse cenário dividido. Alguns estão fazendo, alguns estão buscando de fato fazer, poucos da forma estruturada. A maioria está nesse processo, né, de fazer e, às vezes, de fato, colocando em risco, não com a profundidade, a técnica necessária, mas é um processo de construção, né, eu vou olhar sempre para o copo mais, né, a metade do copo, nós termos a humildade, enquanto profissionais, de reconhecer isso, e de buscar pessoas e ferramentas que possam melhorar o que a gente está fazendo. Mas a gente ainda não está implementando de forma, né, com raras exceções, elas existem, de forma estruturada, esse diagnóstico, esse mapeamento. Concordo. E, assim, aquilo que não é nem percebido, certamente ainda não está pode já estar acontecendo, mas não acontece em volume, né, em condições de ser percebido. Teve mais uma enquete aqui, doutora, que foi assim: qual é o valor, desculpa, o maior desafio em escalar análises ergonômicas nas empresas? Né? Que é o desafio de como é que faz para tudo isso, né? Porque uma empresa com 2 funcionários é uma coisa, uma empresa com 10.000 funcionários é outra, né? E a resposta da audiência foi assim: padronização das análises, 43%, como sendo o maior desafio. Transformar dados em ação, 43%. Integração dos dados, 14%. E o tempo de coleta de campo não é um problema, não é um desafio para ninguém. Ninguém marcou esse item como sendo um desafio. E aí eu te pergunto, você vê como é importante, assim, a gente já teve essa conversa, mas eu quero trazer, assim, até para o pessoal, né? Como que você vê essa questão de fazer isso casadinho, a EP, a ET, levantamento psicossocial, enxergar isso de forma
unificada, padronizado? Conta um pouquinho para a gente, por favor, disso. É fundamental a gente reconhecer que o risco ergonômico, né, e o psicossocial dentro da análise ergonômica preliminar, ela faz parte de um reconhecimento dos estressores ambientais. A gente não pode ignorar que existe o risco físico, químico, biológico, né, e o ergonômico. É importante essa padronização e é importante que a gente comece a fazer, porque quando a gente faz, a gente testa, a gente se testa, a gente começa a ver os resultados e o desdobramento do plano de ação. O que não é adequado é um profissional hoje olhar só a cadeira ou só um móvel, aliás, nem pode fazer isso, né? A gente está em plena legislação nos obrigando, porque ela já está em vigência, o fator psicossocial, já há muitos anos. O que está sendo discutido é a possibilidade, né, de você ser fiscalizado e ser multado. Mas a gente já precisa fazer isso acontecer e escalar, ter profissionais que sejam competentes. Se a gente não tem um time, né, de experts, a gente vai treinando e vai capacitando e utilizando ferramentas que possam nos apoiar nisso. Então, quando eu vejo muitas vezes um profissional passando uma semana fazendo aquela análise ainda, aquela inspeção visual. Gente, tempo também é dinheiro nesse ponto, né? Muito, A gente muito. precisa ganhar tempo, ganhar celeridade, e ir para o campo e pedir apoio. É isso. Não, tempo é dinheiro para valer, né? Para valer. Olha só, quando você traz esse aspecto, faz a gente pensar muito na questão de a diferença, né, de você estar trabalhando com enxada ou estar trabalhando numa máquina colheitadeira, né? É essa a questão, né? Usar a tecnologia ela nunca faz uma coisa que não era feita, ela melhora a eficiência do que já era feito, e é isso que a gente acaba trazendo. Vou aproveitar agora, doutora, dar um espacinho aqui para a Monicelli, que ela quer falar um pouquinho com o pessoal também, e aí a gente já vai voltar para responder mais alguns aspectos aqui para a nossa audiência. Por favor, Monicelli. Oi, Alisson, muito obrigada. Acho que a gente vai ver um vídeo rapidinho e eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, retomando aqui, muito obrigada novamente, doutora Ana Paula, pela explicação. E agora, para você que está acompanhando a gente, nós vamos falar, se você já conhece a Kinebot, você vai ver o que nós temos de novidade, quais foram os nossos últimos lançamentos e o que vem pela frente. E você que ainda não é cliente, está querendo conhecer mais sobre a Kinebot, está querendo se aprofundar mais sobre o tema, esse é o momento ideal. Pessoal, hoje nós temos vários módulos aqui dentro da Kinebot. Então, toda a base da ergonomia, NR17, está dentro do nosso módulo do KineWork. Todo esse tema que a gente está se aprofundando hoje com a parte do psicossocial, tanto o levantamento quanto o gerenciamento dos dados, está dentro do módulo do psicossocial KineMind. Em breve, oficialmente, nós iremos lançar o nosso módulo do KineFlow, que ele
trata exclusivamente sobre aumento de produtividade, usando a base também da IA, a base da visão computacional, voltado para melhorar mais ainda a performance dos trabalhadores com segurança e saúde também. E o Kinebot Academy é o nosso ambiente de cursos, de treinamento, toda a formação em diversos níveis, do nível mais básico até o nível bem avançado, está dentro do Academy. E também é um local que a gente oferece customizações de treinamentos, de personalizações para os nossos clientes também. Então, caso você queira conhecer alguns desses módulos, se aprofundar mais sobre um tema, no final da apresentação eu vou deixar os contatos aqui para vocês. Trazendo então o que nós temos pronto aqui do psicossocial para mostrar para você conseguir se aprofundar, realizar as avaliações e, como eu comentei, também a gestão. Nós temos pronto o questionário NASA, TLX e o HSEIT, e em breve nós voltaremos também aqui com um novo evento para lançar o COPSOC. Tá, pessoal? Então, a gente consegue realizar toda a base de interface com a segurança de dados, com tudo isso que a gente sabe que é essencial, que é uma exigência mais do que normativa, mas para a gente ter essa performance dos dados bem claros, e também a base dessa extração de dados. Então, a gente consegue acompanhar o gerenciamento, a gestão desses riscos, identificando isso também junto com a nossa base lá da EP, junto com o nosso módulo de ergonomia. Então, toda a base de anonimização, toda a base de gestão, toda a base dos dados e essa interface para facilitar também essa coleta de dados. Trazendo para vocês sobre o Kineflow, um exemplo bem prático aqui nesse vídeo, mostrando que a inteligência ela vai conseguir identificar o que é valor agregado e o que é valor não agregado a partir daquilo que a produção entende de ações técnicas, de tempo, que é ou não efetivo naquela produção, naquela determinada área produtiva. Então, a gente consegue ter uma otimização tanto na parte de avaliação, tanto na parte da coleta desses dados, quanto também na parte depois dos relatórios, dessa interface de todos esses dados que a gente se baseia para aumentar o nosso fluxo produtivo, bem como o nosso balanceamento da linha e essa reorganização do layout das tarefas com foco 100% em produtividade. Então, também é um módulo super, super importante que em breve nós traremos mais novidades deles para vocês. Bom, pessoal, falando e aprofundando sobre o módulo do Kinework, 100% dos nossos documentos, 100% do modelo da Kinebot é, obviamente, legalmente aceito. Nós estamos com um modelo padrão Kinebot baseado em ISO 20646, como o próprio Alisson comentou anteriormente, e nós temos toda a base de integração das nossas avaliações ergonômicas preliminares, das nossas análises ergonômicas do trabalho, onde faz com que a gente consiga ter relatórios visuais, fazendo uma gestão de ergonomia ser viva, ser vista dentro da empresa, e a partir disso a gente ter esse ambiente com melhora da saúde, da segurança, da padronização dos dados, que é o que a gente via há pouco, da nossa enquete, né, que a gente tem muita dificuldade de ter uma padronização dos dados, então aqui é possível a gente ter isso em escala, tá? Então é super interessante para você que não conhece, para você que tem interesse em conhecer, fica também o nosso chamado para você vir para o lado de cá usar a tecnologia nos seus processos. Mostrando para vocês, então, quais são as ferramentas, as metodologias que nós temos dentro da plataforma por enquanto. Porque é isso, pessoal. A gente sempre vai voltar aqui para trazer novidades para vocês. A nossa ideia é sempre trazer mais e mais ferramentas, mais e mais metodologias, para que isso seja opcional, né? Para que seja para atender realmente a linha de pesquisa, a linha de interesse de cada empresa, de cada cliente, certo? Em breve nós teremos também, já adiantando para vocês, o nosso módulo de home office. Como o próprio nome já diz, a gente vai conseguir fazer avaliação também dessas pessoas que estão de casa, então tem algumas novidades, sem muitos spoilers, mas é um módulo super interessante para a gente cuidar também dessas pessoas, desses indivíduos que trabalham de casa. O nosso módulo do ambulatório, como vocês devem imaginar, trazendo todos os dados, mantendo e fazendo também essa gestão de saúde de cada indivíduo, se assim vocês quiserem, também dentro da plataforma da Kinebot, justamente para a gente ter esse cruzamento de dados
tão importante de saúde versus ergonomia. E o nosso agente de IA, que mais para frente tem uma página que eu trouxe para vocês dele, onde tem algumas amostras do que vai acontecer por enquanto, tá? Uma novidade, pessoal, de uma ferramenta que nós lançamos, né? Quem é cliente viu que já está disponível, o Kim LHC. Então, a gente consegue realizar, né? É mais uma opção, como eu comentei, de ferramenta, onde nós conseguimos realizar a avaliação de levantamento, sustentação e transporte manual de cargas acima de 3 quilos. Está disponível na plataforma, com todas as referências, ou seja, com todas as variáveis que a ferramenta leva em consideração para compor o risco, desde frequência, peso de carga, as condições desse manuseio da carga, as posturas corporais, as condições dos trabalhos que é desfavoráveis, né, que isso vai pontuando mais o risco, e, obviamente, né, organização de trabalho e distribuição temporal do que esse risco pode ou não causar. Então, a gente tem um entendimento se tem ou não um risco para levantamento de carga. E, obviamente, toda a integração de plano de ação também. Então, hoje vocês sabem que a gente está passando por uma reestruturação, algumas ferramentas já estão nessa atualização recente, e essa já veio com esse novo olhar ali de atualização. Bem como o nosso relatório de punho também. Então, a gente sabe da importância de avaliar as ações técnicas, a gente sempre avaliou as ações técnicas, sempre avaliamos a movimentação de mão, de dedos, movimentação fina de todo esse complexo que é a mão, mas era bem manual, né? A gente precisava enxergar e visualizar e pontuar isso de uma maneira bem manual. Essa nova funcionalidade que também está disponível dentro da plataforma da Kinebot traz a possibilidade da gente automatizar mais ainda a nossa avaliação de cada ação técnica que a gente consegue identificar e, a partir disso, entendendo dentro daquele ciclo quais são os microciclos, e a partir disso a gente consegue propor também plano de ação dentro desse cenário de risco identificado, se sim ou se não, e o quanto é de identificação. Mais que isso, nós sempre gostamos de trazer a apresentação dos dados de uma maneira clara, objetiva, então a gente consegue identificar em percentual de exposição todos os movimentos, tanto das ações técnicas, como eu comentei, quanto do punho em si, então quais são, né, as movimentações de flexão, de extensão, os próprios desvios. Então, tudo isso, pessoal, do lado direito e do lado esquerdo, tanto da parte de uma avaliação da mão direita e da mão esquerda, a gente consegue avaliar de uma maneira bem mais detalhada nesse módulo agora de punho, bem voltado para essa questão da movimentação da mão, tá? Como eu comentei com vocês, a grande novidade que em breve nós também estaremos voltando para falar para vocês, que é o nosso agente de IA, ele vai ajudar ainda mais, ele vai otimizar ainda mais. Então, nós conseguimos, a partir disso, visualizar recomendações da IA, seja recomendações com melhorias que ele vai começar a sugerir, e também a gente sabe da importância que é trazer esses dados pós o nosso upload do vídeo. Então, a gente tem o upload de uma tarefa, de um vídeo específico, de uma atividade, e a partir disso ele pode ajudar a gente a construir todo o nosso documento e também começar com a parte de plano de ação. Então, fique ligado, porque esse módulo é muito interessante, é muito legal, e em breve nós estaremos lançando ele oficialmente por aqui. Para você que quer visualizar e saber o que a gente tem de cases, de resultados, aqui nesse QR Code leva vocês para uma página onde nós temos diversos resultados que os nossos clientes conseguiram, desde a agilidade no processo das tuas análises ergonômicas, da parte da coleta de dados, também da parte de gestão, gerenciamento, todo um sistema hoje que a gente consegue ter de retorno da ergonomia, fazendo uma ergonomia nova como nunca foi vista anteriormente. Então, se você quiser saber mais, pode se aprofundar clicando aqui no QR Code, que a gente vai levar você lá para a página do nosso site, onde tem várias informações adicionais para vocês.
trazendo o painel aqui dos nossos clientes, então as empresas que estão, acredito que tem muitos clientes aqui hoje presentes com a gente, já agradeço, pessoal, o tempo de vocês. Entre muitos e muitos que ainda virão, a gente sabe da expansão da Kinebot global, a gente quer cada vez mais empresas como vocês por aqui, que se preocupam efetivamente com toda a saúde, a segurança e principalmente a gente levar, né, a ergonomia em outro patamar, como nós estamos fazendo todos juntos por aqui. E para finalizar a nossa apresentação, reforçando para vocês, a nossa expansão continua. A Kinebot está em 30 países hoje. Nós temos a plataforma traduzida para português, inglês, espanhol, alemão, francês e mandarim. E já são mais de 400 mil vidas sendo assistidas hoje através da plataforma da Kinebot, atendendo ergonomia de uma maneira como nunca foi vista anteriormente. Pessoal, dito tudo isso, como eu comentei com vocês, os nossos contatos, nossas redes sociais estão aqui. Fiquem à vontade para chamar, para conversar com a gente, para marcar uma reunião. Se você tem interesse de algum orçamento ou uma informação sobre um módulo ou outro, entre em contato com a gente. Eu vou voltar aqui para a doutora Ana Paula, para o Alisson, para a gente se despedir todos juntos. Tá, pessoal? Então, Maravilha. Alisson. Maravilha, mãe, maravilha trazer todas essas novidades, todo mundo vai gostar. Doutora Ana, sei que está com o horário apertado. Doutora, eu quero agradecer a você pessoalmente pela participação, por todo o teu trabalho, parabenizar pelo que você tem feito. E abra o microfone, por favor, para você se despedir da nossa audiência. Então, eu quero agradecer imensamente, novamente, a você, Alisson, a Moni e a Kinebot pela oportunidade. E vamos fazer, gente, vamos fazer, vamos ajudar, porque a gente não está falando só dos outros ou das empresas, a gente também está falando da gente, tá bom? Obrigada, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Então, Moni, obrigado também pelo apoio, né, por toda a equipe que está participando aqui. Tem um time aqui atrás ligando os computadores, fazendo tudo funcionar, pessoal, para isso funcionar. Quero agradecer a toda a equipe Kinebot, tanto para fazer o sistema funcionar, quanto para fazer essa webinar acontecer. Isso não aconteceria se não tivéssemos todo esse time aqui. Então, obrigado a você que ficou com a gente hoje. Nos vemos nos próximos webinars. Esse mês já tem mais um, daqui uns dias, e mês que vem temos mais. Temos todos os nossos canais de comunicação abertos para vocês também falarem com a gente, e a gente vai estar anunciando também os nossos próximos eventos. Obrigado a todos.